E aí pessoal, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as principais leis da reflexão. Bom, então eu vou considerar aqui esse ambiente como se fosse um espelho, tá? Esse plano aqui como se fosse um espelho. O que acontece é o seguinte, quando um raio de luz incide em um espelho, preste bastante atenção, ele reflete formando o mesmo ângulo com a reta normal que ele incidiu. Então, a reta normal é um segmento que a gente traça aqui para nortear aí os nossos ângulos, tá? Então, eu tenho o mesmo ângulo de reflexão na hora que ele reflete. Eu vou chamar esse ângulo aqui de θi, tá bom? Que é o ângulo de incidência. E esse aqui vai ser o θr, que é o ângulo de reflexão. Observe comigo que eu coloquei um plano aqui atrás, tá? Essa linha, esse plano azul aqui, ó, eu vou chamar ele de plano π. Só um nome para ele. A primeira lei da reflexão, ela diz que o raio incidente, vou colocar aqui, ó, raio incidente, RI, e o raio refletido, RR, eles são coplanares. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eles estão no mesmo plano. Então você pode usar ferramentas de geometria plana para estudar os triângulos. Tudo bem? Então é possível você usar todas as ferramentas de geometria plana para os triângulos. Legal? Então, a reta normal, o raio incidente, o raio refletido e os ângulos de incidência e reflexão são coplanares. Isso aí vale para quaisquer superfície. Então eu vou desenhar para vocês aqui uma superfície que seja esférica, tá? Ou próximo de ser esférica, tá? Beleza? Se eu tivesse uma superfície assim, ó, e tivesse um raio de luz incidindo nessa superfície, as leis da reflexão seriam válidas de qualquer forma. Aqui estaria o raio incidente. A minha reta normal estaria aqui. Tá? E o raio refletido, que eu vou desenhar no olho mesmo. Na prova você também teria que desenhar no olho. Tá? O ângulo mais próximo possível. Então seria válido para qualquer superfície. Isso não é apenas para uma superfície plana, tá legal? Qualquer superfície é válido isso aí. E lembrando que isso aqui, ó, está coplanar. Tá todo mundo aí no mesmo plano. Bem, então é possível você usar as ferramentas de geometria plana aqui para determinar isso. Show de bola? Legal, então. Deixa eu colocar aqui os ângulos θi e θr. Essa é a primeira lei. A segunda lei da reflexão é muito fácil. A segunda lei, ela fala sobre os ângulos. Ela fala que o ângulo θi é igual ao ângulo θr, tá? Esses ângulos são iguais. Isso aí é a definição das duas leis da reflexão. Beleza. Gente, então o que seria um espelho? A gente vai começar falando sobre o que são os espelhos planos, tá? E vamos entender a formação de uma imagem em um espelho plano. Legal. Um espelho plano é uma superfície plana, né, como o nome já diz, perfeitamente polida. Então observa uma coisa comigo aqui, ó. Eu tenho um objeto, vou colocar um objeto aqui, uma borboletinha, tá? Essa borboletinha vai emitir um raio de luz que vai incidir no espelho, que vai obedecer às leis da reflexão. Ó, reta normal. A reta normal sempre forma um ângulo de 90 graus com a superfície, por isso que o nome dela é reta normal, e vai refletir aqui até chegar no observador. Show de bola? Observe uma coisa comigo. Como que vai ficar a imagem e onde que essa pessoa vai ver a borboletinha? Se eu projetar essa imagem lá para dentro do espelho, olha o que vai acontecer. Eu vou prolongar aqui, ó,
para dentro do espelho. Pararam. Aqui está a borboletinha. Na verdade, agora aqui vai estar a imagem da borboletinha. Então, esse aqui é o ponto objeto. Tudo bem? É o objeto. E esse aqui é o ponto imagem. Tudo bem? Olha só, gente. Se eu prolongar esse raio aqui para dentro do espelho, é como se a pessoa estivesse vendo o objeto aqui dentro. Tá bom? Então, o espelho, ele serve como se fosse uma mudança na direção aqui do raio, tá vendo? É como se o raio ele não estivesse assim, ele estivesse reto. A pessoa só olha para frente e já é suficiente para ela ver aí o objeto. Então, essa é a função de um espelho plano. Essa imagem aqui, ela tem uma característica. Qual é? No espelho, toda a região dentro do espelho, a gente chama de área virtual. Tá bom? Toda a região fora do espelho é a área real. Gente, isso vai determinar a natureza da imagem. Deixa eu colocar os ângulos aqui. Ângulo θ1 e ângulo θ2. Lembrando que esses ângulos são iguais, tá bem? O θ1 é igual a θ2, pelas leis da reflexão. A característica dessa imagem aqui vai ser uma imagem virtual. Por que, professor, ela é imagem virtual? Ela é uma imagem virtual porque essa imagem está sendo vista dentro do espelho. Professor, mas tem como imagem ser vista fora do espelho? Claro! Já viu data show? Já viu retroprojetor, cinema? Isso é um exemplo de imagens que são vistas fora do instrumento óptico, tá bom? No caso do cinema e o data show, não é nenhum espelho, é uma lente. Bom, é uma imagem virtual, é uma imagem direita e é uma imagem simétrica, tá? Direita e simétrica. Esse exemplo aqui, o que quer dizer simétrico? Simétrico quer dizer que é do mesmo tamanho. Como eu estou falando da borboleta, eu vou considerar que isso aqui é um ponto. Mas se eu tivesse assim, ó, um objeto nesse formato, ó, por exemplo aqui, ponto A, B e C. Legal. Então deixa eu colocar aqui. A reflexão desses pontos. Aqui mais ou menos. Tá bem aproximado, pra gente botar aqui bonitinho. Não vai ficar ideal, porque na mão não tem como, mas vai ficar bem próximo aí do que a gente quer. Legal? Então vamos lá. Pararam, pararam. Deixa eu colocar aqui. Esse aqui vai ter que ficar mais ou menos aqui assim. Beleza, então aqui eu desenhei os raios, tá bom? Os raios ali que estão incidindo naqueles pontos. Como que vai ficar essa imagem aqui dentro? O objetivo agora não é nem observador, o objetivo é você entender o seguinte. Eu falei que essa imagem é simétrica porque ela está à mesma distância do espelho. Então aqui, se aqui for x, aqui também é x. Se a imagem estiver a 2 metros do espelho, se o objeto estiver a 2 metros do espelho, perdão, a imagem também está a 2 metros do espelho. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou desenhar o mesmo tamanho. Tá? O mesmo tamanho para aqueles caras ali. B, agora o A. Tá legal? O A aqui. Meio. A gente vai traçando aqui o A. Se eu ligar esses pontos aqui, ó, esse ponto é como se fosse o ponto B, o ponto C, eu vou botar linha, tá? E o ponto A. Se a gente ligar aqui, vai formar a imagem daquele objeto lá. Beleza? Então, essa daqui, ó, repara que é muito parecido, tá vendo? Essa imagem é a imagem desse objeto.
Observe comigo, ó. É, por exemplo, a imagem de um objeto extenso. Tudo bem? É a forma com que ele fica dentro do espelho. Lembrando que cada ponto tem a mesma distância do ponto até o espelho, é a mesma distância da imagem até o espelho. Legal? Então isso aí é a introdução aí sobre o que é um espelho plano e como que é a sua imagem. Essa imagem aqui também é uma imagem virtual, porque está dentro do plano do espelho. É uma imagem direita. O que quer dizer imagem direita, professor? Imagem direita quer dizer que está de cabeça para cima. E é uma imagem também simétrica, é do mesmo tamanho e também está à mesma distância do espelho. Tudo bem? Pessoal, espero ter ajudado. Até a nossa próxima aula.